Eu sou a professora Flávia e hoje nós vamos falar de pré-história. Durante muito tempo, o que diferenciava a pré-história da história era apenas o surgimento da escrita, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Hoje, numa visão mais contemporânea, nós temos 3 elementos que caracterizam. Primeiro, o desenvolvimento biológico do homem. Todo o processo evolutivo do homem ocorre na pré-história. Telencéfalo desenvolvido, posição ereta, tudo mais. Isso não ocorre durante a história. Outra característica é o início da sua evolução cultural. O homem precisou aprender, buscar conhecimento, então ele inicia a sua evolução cultural, surgindo assim a linguagem, uma necessidade do homem de passar esse conhecimento para gerações futuras. Tudo isso antes do aparecimento da escrita. Então são 3 elementos: desenvolvimento biológico, início da evolução cultural e o aparecimento da escrita. A pré-história é uma fase muito extensa da humanidade, então ela é dividida em etapas. 2 etapas importantes é o Paleolítico e o Neolítico. Paleo, velho, e neo, novo, e lítico, pedra. Então, pedra velha ou lascada, um período mais rudimentar, é o Paleolítico, e Neolítico, pedra nova ou polida, um período mais desenvolvido. O Paleolítico é dividido em 2 subetapas. Paleolítico inferior, que tem como característica uma economia coletora. O homem não produzia o seu alimento, então ele vivia da caça, da pesca, da coleta. Por isso a necessidade de estar sempre se deslocando de um lugar para outro. Então o homem no Paleolítico era nômade, não tinha moradia fixa, estava sempre se deslocando. Por se deslocar, ele precisava então viver em grupos pequenos, de 20 a 30 pessoas no máximo. Então a sociedade no Paleolítico inferior era clânica, de clãs, pequenos grupos familiares. E no Paleolítico inferior eles também não dominavam o fogo. O Paleolítico superior tem todas essas características, mais o domínio do fogo. Mas prestem atenção, o Paleolítico superior pode aparecer no vestibular como período mesolítico, o período do meio, o período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Além do domínio do fogo no Paleolítico superior, o homem também desenvolve a pintura rupestre, ou seja, ele pintava cenas de caça ou do cotidiano, visando obter um êxito nessa caça depois. Então era uma magia simpática a pintura rupestre. Falamos do Paleolítico, vamos entrar no Neolítico, ou Revolução Agrícola, ou Revolução Neolítica. Nessa fase, além do domínio do fogo, o homem também desenvolve a agricultura irrigada. Ele começa a produzir o seu alimento. Portanto, ele vai se fixar próximos aos rios. Acontece uma sedentarização. O homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Essa fixação próxima aos rios leva o homem a buscar esses rios pelo fato da agricultura, porque o homem passa então a escolher os alimentos que ele vai plantar, ele vai domesticar plantas e animais nessa fase. Também, por essa sedentarização, há uma evolução, ou seja, o homem, um desenvolvimento urbano, na verdade. O homem começa a aumentar os seus grupos, a população aumenta. Então, é o aparecimento das primeiras cidades, os primeiros vestígios de cidades no período neolítico. O homem também passa a deixar os instrumentos de pedra, e a utilizar a metalurgia, que é a chamada Era dos Metais ou Idade dos Metais. O homem descobre o cobre, o estanho, o bronze e, fora já da pré-história, o ferro. Por hoje é só, obrigada, até a próxima.